Bem-vindo a uma exploração arrepiante da vida de ex-agentes da CIA, que antes dedicados a proteger os segredos de sua nação, agora se encontram no lado errado da lei. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas reações surpreendentes e muitas vezes insanas desses agentes caídos em desgraça, à medida que eles se acostumam com a vida atrás das grades. De casos chocantes de espionagem a intrincadas teias de traição, você testemunhará as histórias dramáticas desses outrora respeitados oficiais de inteligência enquanto eles enfrentam a dura realidade de cumprir penas de prisão por seus crimes. Aldrich Ames foi um ex-oficial de contra-inteligência da CIA, cujo nome se tornou sinônimo de traição e espionagem. Ele veio de uma família ligada à comunidade de inteligência. Seu pai trabalhou para a diretoria de operações da CIA na Virgínia, o que mais tarde influenciaria significativamente a carreira dele. Ames passou seus primeiros anos em vários locais devido aos cargos de seu pai, incluindo o Sudeste Asiático. No entanto, as dificuldades de seu pai com o alcoolismo e uma avaliação de desempenho particularmente negativa durante sua carreira na CIA levaram ao retorno da família à sede. Apesar dos desafios de sua família, ele frequentou uma boa escola na Virgínia. Sua jornada na espionagem começou quando, aos 16 anos, ele trabalhou para a CIA durante os verões como analista de registros, GS-3 de baixo escalão. Suas responsabilidades incluíam a marcação de documentos confidenciais para arquivamento, o que lhe proporcionou um contato precoce com o funcionamento interno da comunidade de inteligência. As buscas acadêmicas de Ames o levaram inicialmente à Universidade de Chicago, onde pretendia estudar culturas estrangeiras e história. No entanto, a paixão de toda a sua vida pelo teatro e pelas artes cênicas começou a ofuscar seus compromissos acadêmicos, resultando em notas baixas e sua eventual saída da universidade durante o segundo ano. Após sua saída da Universidade de Chicago, Ames trabalhou brevemente como diretor técnico assistente em um teatro de Chicago. Em seguida, voltou para a área de Washington, onde retomou o emprego na CIA, realizando principalmente tarefas de escritório semelhantes às que havia realizado no ensino médio. Durante esse período, a vida de Ames sofreu uma reviravolta fatídica, pois ele ficou cada vez mais desiludido com sua carreira e começou a pensar em espionagem. As ações de Ames o tornariam mais tarde um dos espiões mais notórios da história americana. Ele começou a espionar para a União Soviética nos anos 80 e continuou por mais de uma década. Sua traição comprometeu vários ativos da CIA e resultou na perda de informações valiosas, tornando-o um dos espiões mais prejudiciais da história dos Estados Unidos. As atividades de espionagem de Ames foram expostas e ele foi preso. Posteriormente, ele foi condenado por espionagem em nome da União Soviética e da Rússia. Ames recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, e foi encarcerado na Instituição Correcional Federal em Indiana. A história dele é um conto de advertência de um homem que se voltou contra seu próprio país e colegas, causando danos significativos à segurança nacional dos Estados Unidos. Suas ações são um forte lembrete da importância da vigilância e dos esforços de contra-inteligência dentro da comunidade de inteligência. Apesar de inicialmente não prever uma carreira de longo prazo na agência, a ambição e o desempenho crescente de Ames o impulsionaram. Ele alcançou o posto de GS-7, um nível profissional de entrada. Conseguiu uma vaga no prestigiado Career Trainee Program, apesar de ter tido vários problemas com a lei devido a incidentes relacionados ao álcool. O ponto de virada dele ocorreu quando ele foi designado para na Turquia. Com a tarefa de recrutar oficiais da inteligência soviética, Ames teve dificuldades para ser bem-sucedido e recebeu apenas uma classificação de desempenho satisfatória. Essa decepção e sua crescente desilusão o levaram a pensar em deixar a agência. No entanto, a vida dele sofreu uma reviravolta dramática quando ele iniciou um caso uma adida cultural da embaixada colombiana. Esse relacionamento teria consequências de longo alcance, incluindo uma violação dos regulamentos da CIA que proibiam os oficiais de se envolverem em relacionamentos românticos com cidadãos estrangeiros. As atividades de espionagem de Ames começaram a sério quando ele iniciou contato com a embaixada soviética. Ele ofereceu informações que inicialmente considerou sem valor para estabelecer sua credibilidade como membro da CIA. Com um pedido audacioso de 50 mil, os soviéticos rapidamente o atenderam. O que começou como uma ação financeira desesperada, logo se tornou uma verdadeira traição ao seu país. Ames identificou e expôs mais de 10 fontes de alto nível da CIA e do FBI que relatavam as atividades soviéticas, acreditando que trair esses ativos o enriqueceria e reduziria o risco de sua própria espionagem ser descoberta. Suas ações provocaram o desaparecimento da rede de agentes da CIA no bloco soviético, comprometendo gravemente as operações de inteligência dos Estados Unidos. Os esforços da CIA para descobrir a toupeira responsável pela desastrosa perda de ativos foram marcados pela frustração e complexidade. A agência montou uma equipe dedicada à caça à toupeira. Identificar Ames como o culpado foi um desafio, apesar de os colegas terem notado sua impressionante transformação.
Ele passou de uma aparência frugal e modesta para uma aparência marcada por odontologia cosmética, ternos feitos sob medida, uma casa luxuosa na Virgínia e um jaguar extravagante. Apesar das evidências crescentes, Ames conseguiu passar nos exames de polígrafo, em parte devido ao comportamento excessivamente amigável dos examinadores. As atividades de espionagem de Ames lançaram uma longa sombra sobre a segurança nacional dos Estados Unidos. A perda de vários ativos da CIA e de inteligência essencial foi um duro golpe para os esforços de inteligência americanos. A CIA teve que realizar uma revisão abrangente de seus procedimentos de contra-inteligência e medidas de segurança para evitar futuras traições. O caso ressaltou a importância da vigilância dentro da comunidade de inteligência e o impacto duradouro da espionagem na segurança da nação. A CIA e o FBI iniciaram uma investigação abrangente sobre Ames, reconhecendo a grave ameaça que sua espionagem representava para a segurança nacional. Essa investigação incluiu uma série de táticas de vigilância e coleta de informações, como vigilância eletrônica, monitoramento de seus movimentos por meio de um rastreador de carro e até mesmo vasculhar seu lixo. Por quase um ano, de novembro de 93 até sua prisão, Ames viveu sob vigilância física praticamente constante. Ames estava programado para participar de uma conferência em Moscou no início de 94, mas como o FBI acreditava que não poderia esperar mais, decidiu agir rapidamente. Ele e sua esposa foram presos. No momento de sua prisão, ele teria exclamado: "Vocês estão cometendo um grande erro. Vocês devem ter o homem errado." Essa prisão marcou o ponto culminante de anos de traição secreta e atividades de espionagem que comprometeram profundamente as operações de inteligência dos Estados Unidos. Os procedimentos legais contra Ames e sua esposa começaram rapidamente. Apenas um dia após sua prisão, eles foram formalmente acusados pelo Departamento de Justiça de Espionagem para a União Soviética e para a Rússia. A batalha legal de Ames, no entanto, teve vida curta. Ele se declarou culpado das acusações de espionagem. Como parte de um acordo, sua esposa recebeu uma sentença de 5 anos de prisão por evasão fiscal e conspiração para cometer espionagem. Durante os procedimentos judiciais, ele fez admissões chocantes. Ele confessou ter comprometido praticamente todos os agentes soviéticos da CIA e de outros serviços americanos e estrangeiros que eu conhecia. Ele revelou que havia fornecido à URSS e à Rússia uma enorme quantidade de informações sobre as políticas externa, de defesa e de segurança dos Estados Unidos. A extensão de sua traição foi impressionante, com estimativas que sugerem que suas ações levaram ao comprometimento de pelo menos 100 operações de inteligência americanas e à execução de pelo menos 10 fontes. As revelações de Ames tiveram graves consequências para a inteligência dos Estados Unidos e para a credibilidade da CIA. Após sua confissão de culpa, ele foi condenado à prisão perpétua. Ele se tornou prisioneiro cumprindo sua sentença no Centro Correcional Federal de Segurança Média, em Indiana. Suas atividades de espionagem encerraram sua carreira e garantiram que ele passaria o resto de sua vida atrás das grades. A prisão e as revelações subsequentes das atividades de espionagem de Ames provocaram críticas significativas à maneira como a CIA lidou com o caso. Muitos questionaram por que o aumento notório do padrão de vida de Ames não havia dado o alarme antes. A agência enfrentou escrutínio e protestos públicos, o que levou à renúncia do diretor da CIA, sob pressão. O advogado dele chegou a ameaçar com uma ação legal a respeito da legalidade das buscas e apreensões do FBI na casa e no escritório dele sem mandados de busca convencionais. Essa ameaça contribuiu para que o Congresso aprovasse uma nova legislação para tratar desses assuntos por meio do Tribunal de Vigilância de Inteligência Estrangeira. Edward Lee Howard. Nos anais da espionagem da Guerra Fria, a história dele se desenrola como um thriller envolvente, repleto de reviravoltas que acabariam por abalar o mundo da inteligência. No início da década de 70, ele embarcou em uma aventura como voluntário do Peace Corps na cidade colombiana. Lá, ele conheceu Mary e sua história de amor logo levou ao casamento em Minnesota. Um futuro promissor os aguardava, e as ambições de Edward Howard não tinham limites. Ele obteve o cobiçado título de mestre em administração de empresas pela American University, em Washington, D.C. Sua busca por conhecimento o levou a uma carreira na USAID. A vida do casal deu uma guinada internacional quando eles partiram para o Peru, onde ele trabalhou em projetos de empréstimo. Era uma vida de aventura, e eles a abraçaram de todo o coração. Retornando ao Estados Unidos após sua estada no Peru, ele fez a transição para o mundo do trabalho ambiental em Chicago, aparentemente muito longe da espionagem. Mas a vida tinha outros planos. Uma reviravolta dramática se desenrolou. Eles foram recrutados pela Agência Central de Inteligência.
Ambos passaram por um treinamento rigoroso em métodos de inteligência e contra-inteligência. O mundo deles estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. No entanto, quando suas carreiras estavam prestes a decolar, uma sombra caiu sobre a jornada dele na CIA. Um teste de polígrafo de rotina descobriu uma revelação preocupante. Ele havia mentido sobre o uso de drogas no passado. A CIA rompeu abruptamente os laços com ele, poucos dias antes de ele se apresentar à estação da CIA em Moscou. Amargurado e desanimado, ele encontrou consolo no álcool, afogando suas mágoas e nutrindo um rancor purulento contra a CIA. Sua vida tomou um rumo sombrio quando ele fez ligações telefônicas enigmáticas para ex-colegas, tanto em Washington quanto em Moscou. Uma briga de bêbados levou à sua prisão e à acusação de agressão com uma arma mortal. Foi durante esse período turbulento que a vida dele tomou um rumo fatídico. Ele começou a fornecer clandestinamente informações confidenciais à KGB, possivelmente estabelecendo contato com oficiais da KGB durante uma visita à Áustria. Suas ações teriam consequências de longo alcance. A CIA enfrentou uma grave crise, pois vários vazamentos de segurança expuseram oficiais e ativos essenciais. A situação se agravou quando um oficial da KGB desertou para os Estados Unidos. Durante os intensos interrogatórios da CIA, ele soltou uma bomba. Acusações contra Edward Lee Howard, bem como contra outro oficial, de trabalhar para a KGB. Mas a deserção dele foi enigmática. Em novembro do mesmo ano, ele desertou de forma desconcertante para a União Soviética. Alguns sussurraram que ele poderia ter sido um agente duplo, enganando intencionalmente a CIA para proteger um dos mais valiosos agentes duplos da CIA na União Soviética. A vida de Edward Lee Howard, marcada por uma jornada tumultuada desde o Corpo da Paz até o recrutamento, a demissão e a eventual espionagem da CIA, deixaria uma marca indelével no mundo da inteligência. Suas ações tiveram implicações profundas para a segurança nacional do EUA, e sua história serve como um lembrete assustador do complexo e traiçoeiro mundo da espionagem durante a Guerra Fria. As informações sobre a morte de Howard foram confirmadas pelo Departamento de Estado, mas os detalhes sobre sua morte estão longe de ser claros. O Washington Post informou que ele morreu de pescoço quebrado, no que foi descrito como um acidente em sua dacha. No entanto, um oficial não identificado da inteligência estrangeira russa, que alegou conhecer Howard, negou essa versão dos fatos sem oferecer maiores esclarecimentos. Até mesmo o ex-chefe da KGB reconheceu a morte de Howard, mas preferiu manter informações adicionais em segredo. Embora Howard tenha admitido algum contato com a KGB, ele alegou que não era um informante de pleno direito. Na Rússia, ele levava uma vida relativamente tranquila, morando em Moscou com visitas ocasionais da esposa e do filho. Apesar de sua importância aos olhos soviéticos, os esforços de espionagem de Howard pareceram ser ofuscados pelos dele, que foi preso por espionagem e por revelar as identidades de vários espiões americanos aos soviéticos. William Campilis. O caso é uma história fascinante e intrigante de espionagem e traição durante a era da Guerra Fria. O ex-funcionário da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos viu-se no centro de uma operação de espionagem de alto risco que o levou à detenção, condenação e prisão. Nascido de pais gregos e criado em Chicago, teve uma educação modesta. Ele financiou sua educação universitária por meio de uma combinação de subsídios do Estado, trabalho de meio período e os ganhos de sua mãe em um emprego na cafeteria da fábrica da Ford. Enquanto cursava a Universidade de Indiana, ele foi recrutado pela CIA, onde começou a trabalhar em uma função bastante mundana, cuidando do tráfego de mensagens. No entanto, ele logo ficou insatisfeito com seu trabalho, achando-o entediante. A insatisfação dele com seu emprego na CIA o levou a um caminho traiçoeiro. Ele decidiu roubar um manual ultra-secreto do satélite espião KH-11 da sede da CIA, com o objetivo de vendê-lo para obter ganhos financeiros. Esse roubo ousado marcou o início de sua carreira de espionagem. Ele tinha aspirações de se tornar um agente duplo, esperando trabalhar tanto para a CIA quanto para os soviéticos. Em uma reviravolta chocante, ele viajou para Atenas, na Grécia, durante uma visita incomum de inverno, e procurou a embaixada soviética. Ele se ofereceu para vender o manual roubado do KH-11 para agentes da KGB soviética. Sua atitude audaciosa chamou a atenção dos soviéticos, que lhe forneceram 3.000 em dinheiro, uma câmera e instruções, para coletar mais informações confidenciais. Ao retornar aos Estados Unidos, ele entrou em contato com um agente greco-americano da CIA para revelar suas interações com o agente soviético, na esperança de garantir uma posição como espião da CIA. No entanto, sua história levantou suspeitas, e a experiente analista de pesquisa sênior percebeu rapidamente que havia algo errado. Os agentes do FBI não perderam tempo e prenderam ele em sua casa em Munster, Indiana, em 18 de agosto. Posteriormente, ele foi acusado de espionagem. Ele enfrentou um julgamento com júri e foi considerado culpado de 6 acusações de espionagem, sendo que cada acusação implicava uma sentença de 40 anos, totalizando 240 anos.
Um dia após seu aniversário, ele foi condenado a um total de 40 anos de prisão federal. Durante seu tempo atrás das grades, ele procurou ajuda e seu caso foi encaminhado a um professor de direito da Universidade Loyola. Graças a esforços legais, sua sentença de prisão acabou sendo reduzida para 18 anos. Ele foi libertado após cumprir 18 anos de prisão. O caso é um exemplo convincente da espionagem da Guerra Fria e dos altos riscos envolvidos nas operações de inteligência. A jornada dele, de um funcionário da CIA desencantado a um agente de espionagem e, por fim, a um criminoso condenado, é um capítulo notável nos anais da história da espionagem. Seu caso também destaca a vigilância e a dedicação daqueles que trabalham incansavelmente para proteger a segurança nacional. O caso contra ele se desenrolou com uma narrativa convincente que demonstrou a força das provas da acusação. O ponto central dessa narrativa foi a confissão do próprio, um momento crucial no drama do tribunal. Nessa confissão, ele admitiu abertamente uma série de reuniões clandestinas com um agente soviético, descrevendo em detalhes a troca de um manual ultra-secreto do satélite espião KH-11 por uma quantia substancial de 3.000. Essa confissão serviu como âncora do caso da acusação, formando a base para as acusações feitas contra ele. Para fortalecer essa confissão e apresentar um quadro completo ao júri, a promotoria embarcou em uma jornada pelo passado dele. Eles descobriram seu histórico de emprego na CIA, revelando que ele havia trabalhado como oficial de vigilância no escritório de vigilância do Centro de Operações na Virgínia. Esse cargo lhe concedeu acesso a informações altamente confidenciais, incluindo o elusivo manual KH-11, classificado como Top Secret. Essa revelação ressaltou a importância do documento que ele havia vendido a soviéticos. A narrativa do tribunal continuou a se desenrolar à medida que se tornou evidente que a cópia do manual KH-11, o documento que está no centro das acusações de espionagem, estava disponível no posto de trabalho de Camp Hills, no CIA Watch Office. No entanto, uma busca minuciosa nesse escritório após sua confissão não conseguiu localizar essa peça fundamental de evidência. Esse fato aumentou ainda mais a intriga em torno do caso. A narrativa, então, atravessou continentes ao se aprofundar nas viagens dele. As provas, incluindo passagens aéreas, seu passaporte e uma estipulação, demonstraram de forma convincente que ele havia embarcado em uma viagem para a Grécia, de acordo com a linha do tempo descrita em sua confissão. O julgamento também contou com elementos visuais, com fotografias e relatos em primeira mão que corroboraram as descrições vívidas das ruas e locais de Atenas, incluindo a Praça da Constituição, os Jardins Nacionais, a Pizzaria Sorrento e o local do sinal secreto próximo ao estádio de Atenas. O testemunho de um especialista acrescentou uma camada analítica à narrativa, com um especialista certificado em contra-inteligência esclarecendo a mecânica da espionagem. O especialista explicou que os elementos do processo de recrutamento, como o acordo sobre um endereço de acomodação, um local de sinalização e um local de reunião, eram muito parecidos com o relato fornecido por ele. As percepções do perito também enfatizaram a implausibilidade de os soviéticos desembolsarem uma quantia significativa de 3 sem receber material confidencial valioso em troca. O clímax dessa narrativa envolvente chegou com a revelação dos registros bancários da conta poupança dele, servindo como uma prova irrefutável. Esses registros corroboraram sua admissão de que ele realmente havia recebido 3.000 de Michael, acrescentando uma camada final de credibilidade à sua confissão. Em conclusão, o caso contra ele se desenrolou como uma narrativa meticulosamente construída, atraindo o júri para uma teia de espionagem, intrigas e evidências corroborantes. A confissão dele, o ponto central do caso da acusação, foi artisticamente apoiada por uma tapeçaria de fatos, testemunhos e percepções de especialistas, não deixando dúvidas sobre a força das provas apresentadas no tribunal. A narrativa convincente da acusação levou à condenação dele por acusações de espionagem, encerrando essa cativante saga jurídica. David Henry Barnett, um dos filhos do ex-oficial da CIA que foi condenado por espionagem para a União Soviética na década de 80. A vida dele foi significativamente afetada pelas ações de seu pai e pelas consequências que se seguiram. Nascido em uma família profundamente ligada ao mundo da inteligência, ele era apenas uma criança quando as atividades de espionagem de seu pai vieram à tona. Seu pai serviu como oficial da CIA e esteve envolvido na venda de informações confidenciais para os soviéticos, comprometendo as identidades de vários oficiais da CIA e divulgando dados confidenciais de inteligência. Ele cresceu em um período tumultuado, marcado pela revelação da traição de seu pai e pelos procedimentos legais que se seguiram. As ações de seu pai tiveram consequências de longo alcance, não apenas para a CIA, mas também para a família. A revelação das atividades de espionagem de seu pai, sem dúvida, lançou uma sombra sobre suas vidas e os submeteu ao escrutínio público. É essencial reconhecer que ele e seus irmãos eram espectadores inocentes nessa saga de espionagem.
Eles eram crianças que estavam lidando com as consequências das ações do pai, que acabaram levando-o à prisão. Os eventos que envolveram o caso de espionagem dele perturbaram a estabilidade e o senso de segurança da família. Embora os detalhes sobre a vida dele além desse contexto sejam limitados nas informações fornecidas, é razoável supor que ele, assim como sua família, teve que enfrentar os desafios e as complexidades decorrentes das ações de seu pai. O impacto de uma situação tão importante e profundamente pessoal na vida e no bem-estar dele é um lembrete de como os casos de espionagem podem ter efeitos profundos, não apenas nos indivíduos diretamente envolvidos, mas também em suas famílias e entes queridos. A jornada dele na espionagem começou vários anos depois de ele ter deixado a CIA e embarcado em uma nova vida na Indonésia. Diante da falência de uma fábrica de camarões e do fracasso de um negócio de exportação de móveis, ele se viu afogado em dívidas. O desespero o levou até a porta do Adido Cultural Soviético em Jacarta, onde fez uma oferta audaciosa: vender seus serviços para a União Soviética. Sua oferta foi inicialmente recebida com intriga, e ele foi instruído a retornar. Quando o fez, encontrou um homem que logo se tornou seu manipulador. Em questão de semanas, Barnett havia divulgado informações confidenciais suficientes para receber um pagamento de $25 mil em várias denominações. Entretanto, esse foi apenas o início do caminho traiçoeiro dele. Nos 3 anos seguintes, ele participaria de uma série de reuniões com agentes da KGB, muitas vezes em locais secretos, como a Embaixada Soviética em Viena. Suas atividades de espionagem revelariam aos soviéticos não apenas as identidades de vários oficiais da CIA, mas também detalhes confidenciais de uma operação conhecida como Habrink, uma das missões secretas mais bem-sucedidas da agência contra os russos. Forneceu à CIA uma grande quantidade de informações sobre o armamento soviético, incluindo o sistema de orientação SA-2 e uma série de recursos navais, como submarinos e destroyers. Talvez o mais importante tenha sido a obtenção de informações sobre o míssil SAM, informações que permitiram aos Estados Unidos desenvolver contramedidas que salvaram a vida das tripulações de bombardeiros americanos durante a Guerra do Vietnã. As revelações de espionagem dele não se limitaram a detalhes operacionais. Ele também expôs os nomes de agentes russos que a CIA esperava recrutar como agentes duplos na Indonésia. Essa divulgação imprudente tinha o potencial de colocar em risco a vida desses agentes. Seu papel como espião estava longe de ser glamouroso. Ele tinha a tarefa de organizar reuniões clandestinas, usar cabines telefônicas em locais específicos e empregar métodos de comunicação secretos. No entanto, sua carreira de espionagem acabou desmoronando em 1979, quando um agente duplo que trabalhava para a CIA, o coronel, forneceu informações que levaram à identificação dele como espião. A prisão e a subsequente confissão de culpa por acusações de espionagem marcaram um momento histórico, pois ele se tornou o primeiro funcionário da CIA a enfrentar tais acusações. Suas ações não apenas comprometeram a segurança nacional, mas também expuseram o funcionamento da comunidade de inteligência diante de uma traição. A intrincada teia de espionagem criada por David Henry Barnett serve como um forte lembrete do mundo de alto risco das operações de inteligência, em que a lealdade e a traição muitas vezes caminham em uma linha tênue. É uma história que ressalta o compromisso duradouro das agências de inteligência em salvaguardar seus segredos e proteger os interesses nacionais, mesmo quando confrontadas com as ações de um traidor. Jerry Chun-Shing Lee. O caso é uma história complexa e intrigante de espionagem, traição e o mundo sombrio das agências de inteligência. O ex-oficial da CIA foi condenado a 19 anos de prisão por seu papel em conspirar com agentes de inteligência chineses, um caso que lançou luz sobre a misteriosa revelação da rede de informantes da CIA na China. A jornada de Lee nessa aprovação legal começou com sua confissão de culpa em maio, admitindo seu envolvimento com agentes da inteligência chinesa a partir de 2010, depois que ele deixou a CIA. A acusação apresentou uma narrativa convincente, apoiada por um rastro financeiro substancial, revelando que Lee havia recebido mais de $840 mil por suas atividades de espionagem. O pano de fundo desse caso é notável. Um veterano do exército trabalhou para a CIA, inclusive em missões na China. Após sua demissão, ele formou uma empresa de tabaco em Hong Kong, e foi lá que começaram suas negociações com agentes da inteligência chinesa. Esses agentes, pertencentes ao Ministério de Segurança do Estado da China, ofereceram-lhe incentivos financeiros e prometeram protegê-lo por toda a vida. O que aumentou a intriga foi a tentativa de Lee de voltar para a CIA enquanto já estava envolvido com a inteligência chinesa. Durante esse período, ele enganou várias vezes as autoridades americanas em entrevistas sobre suas relações com os oficiais da inteligência chinesa e a fonte de sua renda. O caso se cruzou com um período tumultuado para a CIA, pois dezenas de informantes da agência na China desapareceram misteriosamente.
Isso provocou debates internos sobre como a inteligência chinesa havia identificado esses informantes. Li tornou-se o principal suspeito, e os agentes do FBI investigaram seu possível envolvimento. No entanto, o FBI optou por não prender nos Estados Unidos em 2013, apesar de ter encontrado informações confidenciais em sua bagagem, pois pretendia reunir mais informações sobre o desaparecimento dos informantes da CIA na China. Mesmo após sua eventual prisão, o FBI não conseguiu estabelecer definitivamente se ele havia desempenhado um papel nas revelações AOS, agentes de inteligência chineses. O acordo de confissão dele levou a uma recomendação de sentença relativamente mais leve por parte dos promotores, mas eles argumentaram que, mesmo que ele não tivesse fornecido informações a oficiais da inteligência chinesa, o simples fato de ele ter compartilhado o conhecimento do trabalho da inteligência americana com agentes chineses poderia ter um efeito inibidor sobre os esforços da CIA para recrutar fontes. Por fim, a sentença dada a Jerry foi de 19 anos de prisão. Esse caso faz parte de um padrão mais amplo em que funcionários da inteligência americana receberam longas penas de prisão por espionagem relacionada à China. O juiz que presidiu o caso enfatizou a necessidade de tais sentenças para impedir que outros comprometam a inteligência americana. O caso continua sendo um capítulo interessante nos anais da espionagem, destacando a gravidade de trair o próprio país e os desafios de desvendar redes de espionagem complexas. Kevin Patrick Mallory, ex-oficial da CIA, foi considerado culpado de espionagem para a China. Ele vendeu informações secretas dos Estados Unidos a agentes chineses por 25 mil durante viagens a Xangai. Apesar de sua experiência no exército e no governo, ele traiu seu país. As acusações de espionagem contra Mallory giram em torno de suas negociações clandestinas com agentes da inteligência chinesa. Durante viagens a Xangai, ele vendeu informações de defesa confidenciais a um agente da inteligência chinesa em troca de 25 mil. Suas mensagens para o agente chinês, nas quais ele afirmava insensivelmente: seu objetivo é obter informações e meu objetivo é ser pago, ressaltam a natureza mercenária de suas ações. O histórico dele acrescenta uma camada de complexidade ao seu caso. Sua carreira abrangeu o serviço militar, o emprego como agente especial do Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado e o trabalho secreto como oficial de casos da CIA. Com acesso a informações confidenciais de segurança nacional e defesa, incluindo as identidades de agentes secretos da CIA e métodos de coleta de inteligência, ele tinha a profunda responsabilidade de proteger os interesses dos Estados Unidos. Ao retornar à AOS Estados Unidos, ele inicialmente cooperou com a polícia, revelando seus encontros com oficiais da inteligência chinesa. No entanto, buscas subsequentes em seus dispositivos e em sua casa revelaram um cache preocupante de documentos confidenciais e parafernália relacionada à espionagem, incluindo perucas, bigodes falsos e maquiagem. As atividades de espionagem dele, que resultaram em sua condenação nos termos da lei de espionagem, acarretam uma sentença máxima de prisão perpétua. Seu caso se alinha a uma tendência alarmante de ex-oficiais de inteligência serem alvos de adversários estrangeiros, destacando a necessidade crítica de vigilância e lealdade inabalável dentro da comunidade de inteligência. Em última análise, a espionagem cometida por ele ressalta a ameaça duradoura representada pela espionagem e o compromisso inabalável das autoridades de proteger os interesses de segurança nacional, mesmo quando isso significa processar um de seus próprios funcionários. Se você gosta de assistir a histórias interessantes como essa, clique no vídeo exibido na tela para continuar explorando o intrigante mundo do crime.